A paz do Senhor, seja bem-vindo ao curso Parábolas de Jesus. Bem, esse curso é um curso exclusivo do EBD em Foco, que está na plataforma do EBD em Foco. Mas essa aula aqui, eu vou deixar ela liberada no YouTube. Ou seja, você que está assistindo no YouTube, saiba que é uma aula do EBD em Foco, de um curso completo sobre parábolas de Jesus. Caso você queira assistir às aulas desse curso, é gratuito durante o trimestre, ou seja, enquanto durar o quarto trimestre do ano 2018 da CPAD, que é a revista que está tratando desse tema, né? Ou seja, esse curso está sendo realizado para dar suporte a essa revista e também para dar suporte a qualquer época, qualquer período que alguém queira aprender sobre parábolas. Então, durante esse quarto trimestre, se você estiver assistindo nessa época, saiba que esse curso é liberado, é gratuito e você pode acessar aí o site do EBD em Foco para ter acesso a esse curso completo. E nessa aula, eu vou falar um pouco das parábolas de Jesus, fazer uma introdução aqui às parábolas, dar uma ideia, uma noção de como que você interpreta as parábolas da forma correta. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é o que é uma parábola, qual a definição de parábola. É um tipo de linguagem figurada em que se fazem comparações, mas em vez de usar uma só palavra ou expressão para a comparação, a parábola faz uma ampla analogia em forma de história. Então, a parábola, ela é uma figura de linguagem, uma maneira de falar, né, de forma figurada para ilustrar uma ideia, um conceito, né? Só que ela não é uma figura de linguagem que usa só uma palavra, né? A Bíblia, a gente vê várias figuras de linguagem, né, onde Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, né? Ou seja, ele está usando a figura de linguagem, ele está falando que ele é o bom pastor, né? Eu sou a porta, né? Ou seja, isso tem um significado. O que é ser o bom pastor, por exemplo? Né? O que é ser o bom pastor? Ele cuida das ovelhas, ele olha as ovelhas, ele tem todo um cuidado com as ovelhas. Então, ele está dizendo que ele é uma pessoa que cuida dos seus filhos, né? Ou seja, ele é o próprio Deus, né? Ou seja, ele cuida das suas criaturas, ele cuida daqueles que servem a ele. Então, é uma figura de linguagem, né? No caso da parábola, é uma figura de linguagem, mas é uma história mais completa, algo maior, né? E a parábola, ela realmente faz assim a diferença no ensino, no estudo, nos ensinamentos de Jesus, não somente Jesus, mas outras pessoas que usaram parábolas, né, na época dele, antes dele, depois dele, e nos dias de hoje, quando a gente quer ensinar algo de forma mais didática, a gente usa uma ilustração, conta uma historinha para ilustrar aquilo que a gente está ensinando. Então, de certa forma, nós também contamos muitas parábolas, né, e é classificado também. A definição da palavra parábola, né? A gente não pode se prender só na definição da palavra em si, né? A palavra em si do grego, ela tem parabolê, né? Então significa para, ao lado, baleim, lançar. Essa seria a união dessas duas palavras, parabaleim ou parabolê, e seria lançar ao lado, né? Então a definição seria mais ou menos isso, onde é lançado uma história, é lançado e ali a pessoa consegue captar a ideia e aprender o assunto. Só que assim, a palavra parábola na Bíblia, ela é usada para várias coisas. Então ela é bem ampla mesmo, né? Então a gente tem que ver que fora da Bíblia tinha parábolas também. Mas assim, as parábolas de Jesus, ela tem uma característica específica. Então a gente vai ver aqui essas características. E a principal delas é que ela exige uma ação. As parábolas de Jesus não são historinhas para ilustrar somente um assunto, para interter, né, uma historinha para, sei lá, para trazer humor, para fazer graça, uma história. Não. Ela exige que uma atitude seja tomada. Então, elas são singulares. Não existe fora da Bíblia, né, e até mesmo dentro da própria Bíblia, algo parecido com as parábolas de Jesus. Então, as parábolas de Jesus é praticamente um gênero literário exclusivo do próprio Jesus. Vamos lá, as características da parábola.
As parábolas falavam diretamente da vida diária, cotidiana, falava do comércio, agricultura e pecuária, religião, né? Então, ou seja, as parábolas, elas tratavam de temas, Jesus ensinava com temas que estavam ali relacionados ao dia a dia das pessoas. Então não era nada muito fora da realidade, com exceção da parábola do rico e o Lázaro, né, que alguns dizem que não é parábola, outros dizem que é, mas não vem ao caso aqui, né? Ela que foge um pouquinho dessa questão da realidade das pessoas. Mas querendo ou não, nós temos muitas parábolas falando do dia a dia das pessoas. São simples, as parábolas de Jesus não são nada muito complexo, muito complicado, apesar de ter livros e livros escritos sobre parábolas, não são simples. Não por que estudá-las, né, já que elas são tão simples assim, né? Surge a pergunta, né? Ou seja, já tem escritores já falaram isso, né? Olha, as parábolas são simples, não precisa de interpretação, você lê e você já entende. Tudo bem, mas vamos lá. Os próprios discípulos ficaram intrigados com as parábolas, né? E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Marcos 4, 10 e 13. Olha só, os próprios discípulos ficaram com dúvida quando Jesus contou uma parábola. Rapaz, aí Jesus olha para ele e fala: se vocês não entenderam essa, como é que vocês vão entender as outras? Né? Então, dá a entender que realmente, até para quem estava ali do lado de Jesus, ficava na dúvida. Imagina nós, né? Vamos lá. Por que falar em parábolas? Por que Jesus falava em parábolas? Duas funções: edificar e confundir, né? Por que isso? Jesus disse o seguinte, Marcos 4, 11 e 12. A ele disse-lhes: a vós vos é dado saber o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora de todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Parece estranho, né? O próprio Jesus parece que está ocultando a verdade das pessoas para que elas se percam, mas não é bem assim. Mateus vai dizer que é para cumprir a profecia. Eu vou voltar nessa parte aqui, né? Isso aqui tem a ver com a disposição do coração de aprender, viu? Falar assim, o próprio Cristo está ocultando a verdade, é porque essas pessoas já tinham ouvido a verdade e já tinham fechado o coração. E não é que Jesus estava escondendo a verdade deles, era eles mesmos que estavam, né, se privando da verdade. Continuando, cumprir a profecia. Mateus vai falar isso, para que se cumprisse, que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Mateus 13, 35. E ele está citando um salmo, né? Salmo 78, 2. Abrirei a minha boca numa parábola e falarei enigmas da antiguidade. Então, aqui, o objetivo de Jesus falar por parábolas também tem a ver com o cumprimento do Antigo Testamento. Tudo se cumpre nele, inclusive isso. Como interpretar as parábolas? Então vamos lá. Em qual situação a parábola foi contada? Primeira coisa que você vai fazer quando você vai interpretar uma parábola é ver a situação que ela foi contada, o contexto, né? A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo. Se você olhar essas 3 parábolas aqui, elas estão dentro do capítulo 15 de Lucas, né? Lucas. Alguns até dizem que é o capítulo dos achados e perdidos, né? Porque aqui a gente tem essas 3 situações, 3 parábolas parecidas. Então significa que Jesus está querendo dizer alguma coisa com isso aqui. Então, ou seja, são 3 parábolas diferentes, onde ali o contexto das pessoas que estão assistindo, ouvindo Jesus falar, vai dizer muita coisa. Então você, quando for interpretar uma parábola, para fazer isso da forma correta, você tem que ler o contexto da parábola, o que tem antes e o que tem depois. Ou seja, texto sem contexto, né, é pretexto para heresia, né? Eu acho que é assim a frase. Mas é uma regra que serve para qualquer texto da Bíblia. Sempre veja o contexto e se as coisas estão interligadas. Olha só aqui o capítulo 15 de Lucas. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus, os escribas, murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O que acontece na parábola do filho pródigo? O pai recebe o filho que estava longe e o outro filho que estava em casa fica com raiva. Jesus recebe os publicanos e pecadores e os fariseus murmuram. Olha só,
Não é parecido? Olha o contexto, né? E ali, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, aqueles fariseus se identificam com aquele filho que murmura, porque eles já estavam murmurando, né? Na parábola da dracma perdida, a mulher se alegra quando acha a dracma. Jesus está salvando, Jesus está trazendo os pecadores ao arrependimento. Por que que os fariseus não se alegram? Então, ou seja, Jesus está mostrando aqui da alegria, da salvação, né? Quando ele conta a parábola da ovelha perdida, né? O pastor se alegra porque trouxe aquela ovelha de volta, né? Ou seja, há uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. Por que que os fariseus não estão se alegrando? Então esse é o contexto da parábola, né? Ou seja, os publicanos e pecadores queriam ouvir, queriam aprender, né? E os fariseus só queriam murmurar. Isso aqui serve também, né, para aquela definição que Jesus deu lá de parábola, dizendo o seguinte, que para que ouvindo não ouçam, né? Ou seja, para que eles não compreendam a mensagem. Por quê? Porque eles já tinham fechado o coração para as palavras de Jesus. Jesus já tinha realizado um milagre, Jesus já tinha feito um monte de coisa extraordinária. Eles não queriam crer. Então, vamos ocultar. E aí Jesus contava por parábolas. Mas mesmo assim, eles conseguiam se identificar nessas parábolas. O contexto literário. No contexto literário tem a ver para quem a parábola foi escrita, quem foi que escreveu, quem foi o evangelista que escreveu. Então, eram ensinamentos para a igreja primitiva, né? Mateus, quando escreveu a parábola, ele também tinha a intenção de transmitir para a igreja daquela época os ensinamentos daquela parábola. Lucas, Marcos, né? Todos eles tinham essa intenção. Só João que não escreve parábolas no mesmo sentido que os outros evangelistas. No sentido que a gente entende parábola como uma história completa, não tem em João, né? João vai ter alguma coisa parecida com parábola, mas não chega a ser uma parábola. Então Mateus, Marcos e Lucas, eles escreveram para um contexto também da igreja primitiva. Tinha esse objetivo. O jovem rico, Mateus 19. Pedro, Jesus encontra o jovem rico, né, e aí tem aquela conversa com aquele jovem rico, né? Pedro expressa logo depois, né, o seu compromisso com o discipulado. Senhor, nós largamos tudo para te seguir, o que a gente vai ganhar? A gente está aqui para te seguir, né? Aí Jesus fala das bênçãos de ser discípulo, né? Jesus vai falar, olha, vocês vão ganhar muito, muito mais do que vocês estão imaginando. E depois Jesus conta a parábola dos trabalhadores da vinha, né, que ali um entra no horário, outro entra no outro horário, e aí no final, né, os últimos serão os primeiros. Então esse é o contexto da parábola dos trabalhadores da vinha. Então você, para interpretar essa parábola da forma correta, você tem que entender o contexto, a história do jovem rico, né, o compromisso que Pedro firmou, o que Jesus fala de ser discípulo, né, e aí ele vai chegar, né, na questão da parábola, e aí fica mais fácil de interpretar. Essa aula não tem como objetivo interpretar as parábolas, e por isso que eu só vou falar um pouco e vai avançando para a aula não ficar muito longa. Isso vai ser em outras aulas. Identificar a verdade principal da parábola, né? A parábola, ela tem uma verdade principal, tem uma verdade a ser explorada ali e que nos instiga a colocar em prática, alguma coisa em prática, a viver aquilo ali, né? Então, quando a gente olha para a parábola do bom samaritano, né, que é chamada a parábola do bom samaritano, a gente precisa entender o contexto cultural da época, que os samaritanos eram mal vistos pelos judeus, né? Os judeus não gostavam dos samaritanos, e aí tem um homem caído no chão, e aí passa o levita, passa o sacerdote, mas aí ninguém ajuda, quem ajuda é o samaritano. Então essa parábola também ali aquele público que Jesus já começa a se identificar. O contexto dessa parábola é o quê? Amor ao próximo, né? Sim, ou quem é o meu próximo? Essa foi a pergunta realizada, né, por eles que estavam testando Jesus. Quem é o meu próximo? E Jesus conta essa parábola, né, e no final Jesus fala assim, vá lá e faça o mesmo, né? E ali essa parábola, olhada dentro desse contexto, ela tem um objetivo, né, que é justamente falar do amor ao próximo. Você não deve ficar procurando detalhes, o que significa cada detalhe da parábola. Quando você faz isso, você está alegorizando a parábola. Alegoria é um gênero literário que pode, que tem na Bíblia, que gênero literário que você vai interpretar da forma correta, né, usando considerando que aquilo é uma alegoria. Mas quando você
vai para uma parábola, você não pode alegorizar, como fez Agostinho, quando interpretou essa parábola, que ele falou assim, o homem é Adão, Jerusalém é o céu, Jericó é a condição moral do homem, os salteadores são o diabo, o sacerdote simboliza a lei, o levita representa os profetas, o bom samaritano é Cristo. Né? Então ele deu um significado para cada elemento da parábola. Né? Então isso aqui não pode ser feito, porque isso aqui é muito subjetivo, cada um pode interpretar da forma que desejar, né? Então eu posso dizer outra coisa, eu posso dizer que o homem não é Adão, o homem representa Abraão, por exemplo, né? O homem representa Noé, enfim, eu posso falar o que eu quiser, né? Então acaba que a parábola se torna massa de modelar para alguns intérpretes. Então a maneira correta de interpretar é ver o ponto principal, a verdade principal que aquela parábola está transmitindo, né? E não ficar procurando significados, né, que não tem nada a ver com a parábola. A parábola do semeador é uma parábola que tem um pouquinho de alegoria, né, onde Jesus interpreta e dá um significado para algumas coisas, mas tem muitos elementos da parábola que não tem significado, né, muitos elementos da parábola do semeador que não tem uma ligação com um ponto real, né, como é que se diz assim, uma pessoa na vida real. Então a ideia da parábola do semeador é falar da pregação do evangelho, da maneira que a pessoa aceita a palavra e que a pessoa tem que produzir, aquele que aceita tem que produzir. Essa é a ideia principal, apesar de ali alguns elementos da parábola ter um significado, mas tem alguns que a gente tem que ignorar. Parábola do filho pródigo também, eu não tenho que ficar procurando saber o que é a comida dos porcos, o que aquilo significa, né, o que significa o bezerro cevado, o que significa a capa, a túnica, enfim, né, o anel. Isso aí é coisa irrelevante. A ideia ali é a felicidade do pai em receber o filho de volta, assim como Deus se alegra em receber alguém que se afastou. Então a gente tem que procurar a verdade principal da parábola para interpretar ela da forma correta. Então é isso, eu encerro aqui essa aula. Você que tem interesse em aprender mais sobre as parábolas de Jesus, né, continue assistindo às aulas do curso, tenho certeza absoluta que você vai aprender muito. Até a próxima aula.